vermelho, joga o metal no amarelo, jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, 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 jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. E aí, bom dia, boa tarde, independentemente da hora que você verá a nossa aula de hoje. E hoje, nosso dia 5 de junho, nessa sexta-feira, encerrando essa semana de aprendizagem, nós estamos aqui mais uma vez tratando sobre a coleta do lixo, né? Lembrando que hoje, dia 5, é considerado o dia do meio ambiente, não é isso? E nós precisamos estarmos sempre atentos para protegermos o nosso ambiente. Não é só o descarte de lixo correto, mas também aqueles outros detalhes que nós conversamos durante as aulas, durante essa semana, né? Não deixar as torneiras abertas quando estiver escovando os dentes, na hora do banho, fazer reaproveitamento, fazer uso dos 3 R's, né? Reaproveitarmos. Precisamos cuidar das nascentes dos rios, da poluição do ar. Precisamos ter todos esses cuidados para que o nosso mundo ele continue saudável para as gerações futuras. Vocês hoje estão no 2º ano, mas vocês estão crescendo. Daqui a alguns anos, vocês estarão como a tia Soraya, né? Na casa dos 40. E aí os seus filhos chegarão também ao mundo. E eles precisam ter um mundo bem saudável para poder sobreviver, tá bom? E nós hoje vamos continuar a nossa aprendizagem, tá bom? Vamos lá. E para continuarmos a nossa aula, vamos lá para a correção do nosso ditado da aula de ontem. Não é isso? Então vamos lá. A primeira palavra foi cafezal. Não foi isso? Cafezal. Muito bem. A segunda palavra foi cinzeiro. Cinzeiro que nós falamos que é o lugar onde se coloca as cinzas, não é? A terceira palavra foi a palavra avestruz. Avestruz. Olha aí, o emprego do Z, da letrinha Z, tá? A nossa quarta palavra foi a palavra utilizar. Utilizar. Certo? Acertaram aí? Acredito que sim. Vamos lá. A nossa quinta palavra, deslizar. Deslizar. Não é isso? Pontinho do I. Vamos lá. A sexta palavra foi a palavra dureza. Dureza. Observem. Acredito que vocês devam ter acertado essa palavra. A sétima palavra é o nosso primeiro número. 0. Não é isso? A oitava, vamos colocar aqui do lado. A oitava palavra foi a palavra 5. 5. A nona palavra foi a palavra
Gente, desculpem. A 8ª palavra foi zelador. Tá? Desculpem. Zelador. A 9ª é que foi zinco. Né? A 9ª é que foi zinco. E a 10ª palavra foi a palavra zeloso. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavrinha zeloso. Observem que quando nós pronunciamos a palavra zeloso, nós começamos zeloso. Pela audição dessa palavra, quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos que ela tem 2 Z's. Não é isso? Ó, zeloso. Mas não é assim, tá, pessoal? Olha, ela inicia com a primeira sílaba com Z, lo, e aqui nós temos o S. Ele está no meio das 2 vogais, então ele tem o som de Z, tá bom? Então, vocês acertaram? Fico muito contente. Mas, às vezes alguém me pergunta, tia, por que ditado sempre? O ditado ele é muito importante, eu volto a dizer, porque nós precisamos treinar a ortografia. Então, não esqueça, quando nós fizermos o nosso ditado, você preste bastante atenção, ouça a palavra, repita o vídeo novamente para ouvir a palavra que a tia Soraya está ditando, para escrevê-la corretamente. Não esqueça, além de caprichar na escrita para fazer as sílabas corretas, vocês também caprichem na caligrafia, para a sua caligrafia ficar cada dia mais linda, clara e entendível, para que nós possamos entender, porque nós sempre conversamos que escrevemos para o outro, sempre escrevemos para o outro. Como assim, tia Soraya? Eu já expliquei aqui nas nossas aulas. Nós escrevemos para outra pessoa ler. Então, se nós queremos que alguém leia, neste caso do ditado a tia Soraya, eu preciso escrever de uma forma em que a tia Soraya vai entender o que eu escrevi. Combinado? Então, já que estamos fazendo correção do nosso ditado, vamos para o nosso ditado de hoje. E o nosso ditado de hoje, ele é bem interessante, tá? Nós vamos usar alguns elementos que nós temos aqui, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam este material aqui, papelão, tá? Escrevam aí, papelão. Ok? Escreveram? Muito bem. Agora vocês vão escrever a palavra vidro. Vidro. Escreveram? Vamos lá. Mais uma. Plástico. Plástico. Escreveram? Vamos lá. Mais uma. Alumínio. Alumínio. Ok? Vamos lá? Agora escrevam metal. Metal. Já escreveram? Agora nós vamos escrever apagador. Apagador. Já escreveram? Muito bem. Vamos lá? Emborrachado. É a próxima palavra. Emborrachado. Agora, a nossa próxima palavra, ferro. Ó, ferro. Ferro. A próxima palavra é tecido. Tecido. E a nossa última palavra de hoje é madeira.
tá? Madeira. A madeira, né, é nossa última palavra. Então, meus alunos, vocês observaram que todos os itens da nossa lista do ditado de hoje foram relacionados a materiais que são descartados da natureza. E eu quero trazer para vocês uma proposta hoje de uma atividade para que vocês façam uma pesquisa para a gente discutir na nossa próxima aula sobre o tempo em que esses materiais demoram para se decompor no ambiente. Ai, tia Soraya, o que é se decompor? Se decompor é se desmanchar, tá certo? É se desmanchar. Olha, vocês vão ter uma surpresa, porque algo tão simples como plástico demora muito para se desmanchar na natureza. E obviamente que está poluindo, tirando do solo as coisas boas, não é isso? Então, além disso, quando esse lixo é descartado perto dos rios e perto dos nossos mares, nas nossas praias, o que acontece? Além da poluição visual, há o risco de contaminações e também há um outro risco bem maior, que é relacionado à morte de animais. Eu não sei se vocês já pararam e já assistiram a algum noticiário ou já viram alguma matéria ou alguém já falou para vocês que muitos animais acham que o plástico é um alimento natural deles, vão lá e comem. Obviamente, o que é que acontece? Morrem. Quantas tartarugas marinhas têm morrido? E um dia a tia Soraya ficou tão triste. Estava vendo eu uma matéria sobre a natureza e o repórter mostrou que tinha encontrado uma tartaruga marinha gigante. Gente, ela era enorme. E ela estava morta com um canudo de plástico enfiado em suas narinas. Então, pessoal, aquilo me deu uma tristeza tão grande que a partir daquele dia eu faço tudo possível para não usar o canudo de plástico. Por quê? Porque ele é jogado na natureza e os animais podem confundir com o alimento normal e termina morrendo. E eu não quero de forma alguma que nenhum animal caia na lista da extinção. Tia Soraya, a extinção? Que a senhora está falando de quê? Estou falando da extinção. Quando os animais entram nessa lista, isso quer dizer que o número deles é muito pouco na natureza, é pouquíssimo, que corre o risco deles não existirem mais, da sua espécie não existir mais. Então, o que acontece? Eles não existem mais e a gente não vai mais ter o prazer de ter esse animal na natureza. Sabendo que todos os animais têm a sua função na cadeia alimentar, né? Todos os animais têm a sua função dentro da natureza. Então, Deus, ele nos deu esse mundo tão grandioso, tão rico, nós precisamos cuidar bem dele, tá bom? E aí, falando sobre esse assunto, nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Nós temos 2 aulas hoje e nós vamos entrar na nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que toda sexta-feira a gente faz a produção de texto. Ai, tia Soraya, por que produção de texto? O que eu aprendo na produção de texto? Amores, a produção de texto é o momento onde você vai colocar a sua opinião, seus pensamentos e mesmo sem você às vezes perceber, você coloca lá tudo aquilo que você aprendeu, né? Porque na produção de texto nós temos 3 momentos importantes. Primeiro, nós temos o início, nós temos o meio e nós temos o final. Lembra que nós falamos sobre a semana passada? Nós tivemos uma aula onde eu coloquei o Chá das Maravilhas. Vocês assistiram o vídeo e fizeram um final para a história.
né? Diferente, um final onde foi riquíssimo, cada aluno trouxe um final belíssimo. Muitas coisas que tia Soraya não tinha nem pensado, mas vocês desenvolvem a criatividade de pensamento, coloca em prática aquilo que vocês acreditam. Então é bem importante. E outra mais, vocês sabiam que dentre nós, no futuro, podem ter muitos autores importantes, redatores, não é? Publicitários. Podemos ter dentro da nossa sala de aula, no futuro, vocês podem ser os futuros representantes da nossa nação, representantes da nossa cidade. Você já imaginou? Se de repente tia Soraya, bem velhinha, encontrar com alguém de vocês e vocês disserem, ai, lembra de mim, eu sou fulana, sou fulano. Ai, tia Soraya, você foi minha professora lá no 2º ano. Ai, e eu hoje sou um advogado, eu hoje sou um vereador, eu hoje sou um escritor famoso. Nossa! Mas lembrando que todas as profissões, elas só são cumpridas com propriedade, com responsabilidade e fidedignamente se vocês desenvolverem as atividades de agora, produzindo, estudando, não é isso? Então, hoje nós vamos fazer a nossa produção de texto baseado na questão do meio ambiente, tá certo? E vamos conversar sobre isso nesse momento. Para início de conversa, eu vou contar para vocês uma história. É uma história baseada em fatos reais, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez uma menina chamada Luciana. A Luciana morava em um lugar que era no interior, tá? O que é interior, tia? Na zona rural, onde não é uma cidade, tá? É um povoado, lá eles viviam em uma fazenda, tá? E nesta fazenda, por trás da casa dela, existia uma imensidão de árvores que era uma floresta, tá? Era uma floresta. E aí, o que aconteceu? A Luciana, ela era filha de pais agricultores, eles tinham 12 filhos naquela época, era um tempo muito difíceis. E quando a Luciana começou a crescer, o que aconteceu? Ela viu que trabalhar na agricultura, limpando, plantando, não era o que ela queria. Ela tinha o sonho de ser algo melhor. E aí, ela tinha uma tia na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha e-mail, nem o WhatsApp. Era somente através de cartas que as pessoas se comunicavam. E demoravam horrores para a carta ir, chegar até a pessoa. E também para a carta voltar através dos correios. Além do mais, o que acontecia? Como Luciana morava na fazenda, ela tinha que vir na cidade para poder ir no correio e verificar se tinha chegado carta para ela ou não. Vamos lá. A Luciana escreveu uma carta para sua tia de São Paulo e pediu para que ela, se possível, acolhesse ela em sua casa, porque ela queria muito ter uma vida melhor, e mandou essa carta para sua tia. Passado mais ou menos uns 45 dias. Sabe o que é 45 dias, meus amores? Um mês tem 30 dias, em média, né? Há meses de 31 dias. Mais de um mês, né? Mais de um mês. Então, 45 dias se passaram para poder a carta retornar. E um belo dia, Luciana vai à cidade, que ficava próximo da sua fazenda, e foi ao correio. Chegando lá, ela percebeu que tinha uma encomenda para ela. E era o quê? A carta da titia Cícera. A tia Cícera dizia para ela que ficaria muito feliz se ela fosse para lá, ia recebê-la com muito carinho
e que ela podia ir a hora que ela quisesse. A Luciana passou alguns dias ainda pensando: nossa, como que ela gostava de brincar nos arredores daquela floresta, como que ela gostava de se banhar naquele riacho que passava, como ela gostava de correr atrás dos animais, capivaras e tantos outros animais que tinha ali próximo. Mas, pensando em seu futuro, conversou com seus pais e decidiu ir embora. Luciana foi para São Paulo, chegando lá começou a estudar e de repente ela começou a trabalhar e os anos foram passando. Todo final de ano ela dizia que não dava para vir porque a grana era curta e os anos foram passando. Quando chegou há mais ou menos 10 anos que Luciana estava fora de casa, ela juntou um dinheiro e veio visitar seus pais na mesma fazenda. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela chegou à fazenda, não tinha mais quase nada daquilo que existia. A mata tinha sido destruída, não tinha uma só árvore. O riacho tinha secado, não existia. Tudo estava tomado por outras plantações de cana-de-açúcar. Luciana chorou. E aí, os seus pais disseram para ela que tudo aquilo tinha sido destruído pelo homem, que tinha havido um incêndio muito grande na mata, que eles provocaram e que eles acabaram com a mata para poder plantar cana, para poder vender essa cana para as usinas. E Luciana percebeu que a qualidade de vida ali na fazenda não era mais a mesma. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso acontece a todo momento, com muitas pessoas. E nós precisamos estarmos atentos, porque a natureza sozinha, ela não se reconstrói. Por que eu preciso preservar a natureza? Para ter qualidade de ar, para ter qualidade de vida. A vida com dinheiro é bom, amores, mas ela precisa de qualidade. Nós precisamos consumir alimentos naturais, não cheios de agrotóxicos, né? Nem esses fast food. Ai, tia Soraya, o que é fast food? Fast food são esses alimentos industrializados que a gente tanto come, os hambúrgueres, né? As batatinhas fritas e entre outros, né? Esses alimentos que são muito ricos em gorduras saturadas e que fazem um mal danado para nós, né? E, consequentemente, para o nosso ambiente, tá? Então, hoje, o que nós queremos? Nós queremos que você produza um texto completo, com início, meio e fim, dizendo para nós, crie uma história. Eu quero que vocês criem uma história. Vocês criem uma fábula. Ai, tia Soraya, o que é uma fábula? Uma fábula é onde é uma história que animais também falam, né? É uma fábula. Então, você vai contar a sua história e você escolhe um tema sobre a proteção da natureza, tá? Vocês criam o enredo de vocês, uma história bem legal. Toda a produção de texto tem que ter o início. No início você apresenta os personagens, onde eles estão. No meio do texto você diz o que aconteceu. E o final do texto você conclui o texto dando uma solução para o problema que você levantou lá na metade do seu texto, tá? Não esqueça de usar parágrafo, letra maiúscula no início das frases, as pontuações necessárias. Se houver fala de personagem, não esqueça de usar o travessão. No final da frase, você vai sempre usar o ponto. Se você for elencar coisas, por exemplo, flores, rios, pássaros, você vai fazendo uso da vírgula entre eles, tá bom?
Então, não esqueça de todos os detalhes e eu aguardo esta atividade. Escrevam, tirem foto e mandem para a tia Soraya para poder corrigir e dar um feedback para vocês, tá bom? Essa atividade deve ser realizada no caderno, tá? Caprichem na letra e um grande beijo. Até daqui a pouco na nossa próxima aula.